Olha, nós temos aqui mais uma notícia importante, dando conta de que o Supremo Tribunal Federal começou a analisar 4 ações diretas de inconstitucionalidade que tentam derrubar uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que determinou o fechamento dos manicômios judiciários. Para que a gente possa entender até onde isso vai, está aqui conosco o Dr. Guido Palomba, que é psiquiatra forense. Dr. Guido, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um prazer muito grande estar falando com você e esse assunto tão importante. Pois não, fico à sua disposição. Doutor Guido, primeiro passo, o que é exatamente um manicômio judicial? É assim, quando uma pessoa dita normal comete crime, ela vai para a cadeia, para o presídio. Quando uma pessoa doente mental comete um crime, ela não vai para um presídio porque ela é doente. Então, ela vai para um manicômio judiciário, ou seja, uma casa de custódia e tratamento psiquiátrico. E lá ela fica para a proteção dela, para o tratamento e também para a salvaguarda social. Doutor Guido, se essa pessoa deve ou não continuar no manicômio judiciário, quem é que decide? Bom, ela fica lá internada enquanto apresentar periculosidade para a sociedade. Porque muitas vezes esses doentes mentais, criminosos, eles são portadores de altíssima periculosidade. E se eles vão para a rua, tanto eles correm risco de vida, de serem assassinados, de serem rejeitados, quanto a sociedade, porque eles podem voltar a delinquir. Então, entre esses pacientes internados nesses ditos manicômios judiciários, existem criminosos seriais, estupradores, pedófilos, assassinos de todo tipo, porque são doentes mentais que delinquiram e são portadores de periculosidade. E lá eles estão para tratamento e para salvaguarda social. Doutor Guido, se avançar essa proposta do Conselho Nacional de Saúde para fechar, então, o manicômio judicial, esse pessoal que está em tratamento lá, o que aconteceria com eles? Eles iriam para a rua, Mas, se você me permite, Heródoto, esta resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça é absolutamente esdrúxula, inexequível e baseada numa ideologia ultrapassada, que foi até uma espécie de uma piada que aconteceu nos anos 1980, que uns radicais ideólogos, que aliás eram tidos como pessoas até expulsas da faculdade, criaram uma doutrina dizendo que a doença mental não existe. Doença mental não existe, que para eles, para esses ideólogos, entre eles Thomas Ass, né, que escreveu um livro chamado O Mito da Doença Mental, ele falava que doença mental não existe, que isso aí é uma concepção social, que várias pessoas chamadas psiquiatras se reuniram e chamaram aquele indivíduo de doente mental, mas poderiam ter chamado também de monge ou qualquer outro nome. E logo em seguida, isso nos anos 60. Nos anos 70 veio um outro chamado David Cooper, um sul-africano, que ele escreveu um livro chamado Psiquiatria e Antipsiquiatria. E ele dizia que, por exemplo, esquizofrenia era apenas um rótulo, e que a doença mental era apenas um mito social. E como tudo isso tinha um caráter fortemente político, acabou pegando. Para ter uma ideia, esse David Cooper, ele falava que a cura da doença mental só poderia acontecer por uma revolução social. Isso mas como era de cunho fortemente político, na Itália, com Franco Basaglia, teve a seguinte concepção: se doença mental não existe, não podem existir hospitais psiquiátricos.
então tiraram os muros do hospital de Trieste. Mas isso tinha acabado nos anos 1990 e 2000, uma concepção esdrúxula, porque doença mental é uma doença como outra qualquer. E quando todos nós pensávamos que essa ideologia já estava morta, agora no ano de 2023, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Nacional de Justiça, publicou essa resolução absolutamente esdrúxula, e eu não tenho dúvida em falar que quem assinou foi uma ministra, à época, que hoje é aposentada do Supremo Tribunal Federal, que ela não leu, porque se ela tivesse lido, não teria assinado. Foram 21 pessoas que ninguém sabe quem é, de onde vieram, qual é o nome, são pessoas que agem nas sombras, e que fizeram essa resolução, e a ministra assinou para acabar com esses ditos manicômio judiciário, como se fosse a internação um castigo para o paciente e que doença mental não existe. Então, basicamente é isso, é esdrúxulo. Doutor Guido Palomba, então a decisão agora está nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Sim, porque não foi escutado nenhum médico, nenhuma entidade, por exemplo, a Associação Médica Brasileira, a Associação Brasileira de Psiquiatria, para acabar com o tratamento de doentes mentais, e mais que isso. Caso seja preciso um tratamento, eles seriam internados em hospital comum. É como, por exemplo, pegar e internar numa enfermaria de hospital de clínica comum, de cardiologia, ortopedia, ou algo nesse sentido. E depois dá alta. Mas dá alta e leva para onde? Para a sociedade, é o que eles dizem. Mas para a sociedade, uma pessoa portadora de altíssima periculosidade, isso vai fazer mal tanto para o paciente quanto para a sociedade. Além do mais, qualquer pessoa com um pouquinho de bom senso que leia essa resolução esdrúxula, né, vai ver que é inconstitucional. Existem leis, a lei da execução penal, o Código Penal, o Código de Processo Penal, que diz que pacientes doentes mentais, criminosos, portadores de periculosidade, precisam de tratamento. E esses tratamentos são nessas casas de custódia chamadas manicômio judiciário. Agora, 21 pessoas, nenhum médico, pessoas que ninguém sabe quem é, ideólogos de uma ideologia que já do século passado e totalmente ultrapassada, falam alguma coisa e isso vai valer acima das leis e tudo. É impossível que isso seja aprovado. Doutor Guido, muito obrigado aqui pela entrevista. Muito obrigado. Bom dia, Heródoto. Doutor Guido Palomba, que é psiquiatra forense, conversando conosco. A decisão, portanto, se acaba ou não acaba com o manicômio judiciário, está nas mãos do Supremo Tribunal Federal.